Sim, Tem um preço, isso provavelmente a gente não vai entrar em aspectos éticos aqui, né? sim, Para garimpar informações e coisas do gênero, mas esse não é o nosso foco aqui. O foco é mostrar a capacidade dessa ferramenta. E para quem não sabe nada, não ouviu nada, a gente vai mostrar então como poder, né, ou como aproveitar, como explorar essa ferramenta. É isso que a gente coloca aqui como um tutorial para isso, né? sim. Vamos tentar então, vamos fazer uma simulaçãozinha, vamos mostrar pro Vamos pessoal lá. como que a gente faz pra gente Vamos colocar ter aqui na acesso. TV. Vamos colocar aqui na TV agora o computador. Então, o primeiro passo é abrir o navegador e você vai entrar no site do ChatGPT, que é chat.openai.com. E aí você vai entrar no chat e você vai precisar fazer uma conta, um cadastro rápido, porque todas as suas conversas são salvas dentro do sistema do ChatGPT e você pode retomá-las a qualquer momento, que é como se o próprio ChatGPT tivesse a memória do que você conversou com ele, você pode retomar em qualquer ponto. Então, é muito interessante, porque aqui quando a gente entra, aparece aqui alguns exemplos da capacidade do ChatGPT. Nós temos aqui, por exemplo, explicar a computação quântica em termos simples, coisas do tipo. Só para esse cadastro, essa inscrição que é feita é análogo a quando a gente abre um e-mail no Google. É algo muito simples, né? Sim. É só colocar ali o endereço eletrônico, o nome, o telefone e acabou, né? Essa é algo muito simples para se fazer mesmo, né? Exatamente. Então, por favor, Lucas, estava falando dos exemplos. Dá alguns exemplos exatamente para... A princípio, quando você entra aqui no ChatGPT, parece uma coisa super simples, mas a gente vai fazer alguns exemplos aqui que mostram profundidade. E a gente está muitas vezes acostumado a ver inteligência artificial nos filmes, nos seriados, é aquela coisa futurística, utópica, mas a gente está aqui para mostrar que o futuro chegou, o futuro está aqui. E é uma coisa impressionante. Então, nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos, explicar a computação quântica em termos simples. Tem alguma ideia criativa para o aniversário de uma criança de 10 anos? Como eu faço um request, uma solicitação HTTP no JavaScript? Coisas desse tipo. Então, você pode perguntar qualquer coisa. A gente vai começar... Tipo, acho que seria legal para o público, né? Um tema que o pessoal fala bastante é mecânica quântica. Tem até um pessoal que gosta de falar de temas, né, relacionados que não são científicos associados à mecânica quântica. Então acho que uma perspectiva bacana até para trazer o que é a mecânica quântica para o pessoal que está assistindo seria a gente colocar no ChatGPT agora, por exemplo, o que é mecânica quântica. Beleza. Lembrando que o professor falou, você pode digitar isso em qualquer língua e ele vai te dar a resposta na língua que você conversar com ele. Então a gente coloca lá o que é mecânica quântica. Tá ali processando, né? Processando. Só lembrando que a gente está fazendo em tempo real aqui, pessoal. Exatamente. Pode estar associado à internet, mas é tempo real. Às vezes ele dá uma... Pode dar um bug, né? Exatamente. Inclusive ele tava com vários avisos de Sim. Muitos acessos, assim, muitas pessoas no mundo todo estão acessando e estão sobrecarregando os servidores do ChatGPT. Talvez valha a pena a gente dar um refresh aqui na página. Vamos lá. Se você quiser fechar aquela abinha ali, ó. Essa aqui? É. Essa aqui é a própria. É a própria, achei que você. Eu acho que nós estamos com um problema de internet. Ah, não. Olha lá, já aparece uma mensagem, ó. Nós estamos experienciando uma excepcional alta demanda. Então, já mostra que... Tem muita gente acessando, né? Muita gente acessando, como o professor falou. O mundo todo parou para falar sobre ChatGPT essa semana e nas outras anteriores. Vamos tentar mais uma vez aí. Agora vai. Agora vai. Você quer ler, Lucas? Vamos lá. Então, o que é mecânica quântica? Mecânica quântica é uma teoria da física que descreve o comportamento dos objetos subatômicos, como elétrons e prótons, e também algumas propriedades dos fótons, partículas de luz. Ela foi desenvolvida no início do século XX e é muito diferente da mecânica clássica, que descreve o comportamento dos objetos macroscópicos,
como carros e aviões. A mecânica quântica permite a existência dos estados quânticos como superposição e entrelaçamento quântico, que não são permitidos pela mecânica clássica. Também permite a existência de propriedades quânticas como spin e carga elétrica, que são discretas em vez de contínuas. Beleza, aí nesse ponto você pode estar se perguntando, mas qual a diferença de eu fazer uma pesquisa no Google e ler isso ou perguntar para o chat? Agora vem. Você pode falar assim, bom, poderia explicar em termos mais fáceis? Tempos mais simples. Mais simples? Termos mais simples, por exemplo. Fala, bom, eu não entendi o que ele falou. E o que é legal, né, Lucas, é que ele, como você mencionou, ele, né, o ChatGPT, ele guarda, ele armazena a informação que foi discutida, né, nessa sessão ou nesse perfil, e ele já associa, você não precisa falar, olha, podíamos explicar em termos mais simples mecânica quântica. Não, ele já sabe que está se falando de mecânica quântica. Sabe entre aspas, né? Exatamente. Esse tipo de AI, né? Artificial Intelligence, ou IA, né? Que a gente fala no português, inteligência artificial. Ele já tem isso aqui incorporado, né, nessa plataforma. É fascinante. Dá um enter aí pra gente ver, Lucas. Agora, qual é a diferença da primeira pergunta e da segunda? Até esse primeiro ponto, a gente não tem diferença nenhuma com o Google. Agora a gente começa... Então vamos lá. Poderia explicar em termos mais simples? Aí ele fala, mecânica quântica é uma teoria científica. Olha lá, ele já começou a mudar as palavras. Que descreve como as coisas muito pequenas, como átomos e elétrons, funcionam. Ela é diferente da física clássica, que descreve como as coisas grandes, como carros e prédios, funcionam. Algumas das coisas estranhas sobre a mecânica quântica incluem coisas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo e coisas distantes podem afetar uma outra sem se tocar. Isso é diferente do mundo que nós vemos em nossa vida diária. Mas é preciso para explicar como as coisas muito pequenas funcionam. Dá pra dar um continue, não? Exatamente. Dá pra gente falar assim, bom, pode falar mais sobre isso? Ou continue. Se a gente coloca continue, ele começa. A mecânica quântica também permite a existência de propriedades quânticas como spin e carga elétrica, que são discretas em vez de contínuas. Isso significa que essas propriedades só podem assumir valores específicos, em vez de qualquer valor entre dois limites. Por exemplo, o spin de um elétron só pode ser cima ou baixo, em vez de qualquer valor intermediário. Então, é muito legal porque ele já tá... Aí você fala assim, por exemplo, nossa, mas ele falou uma palavra ali que eu não entendi. Por exemplo, spin. O que é spin? Aí você pode perguntar e criar esse diálogo como se fosse, obviamente, que não é a mesma coisa, mas como se estivesse conversando com um professor ali. Não. Em tempo real. A gente vai discutir isso aí, né, na sequência. Exatamente. Você dá acho que dá um stop generating aí, né? Aí. Beleza. Obrigado, Lucas. É fascinante, porque esses textos gerados, eles são inéditos. É verdade. Eles têm esse aspecto, eles não são textos copiados de plataformas, eles são gerados dentro desse processo que a gente discutiu inicialmente. E isso é um exemplo, né, de aplicação. A gente podia colocar aqui, por exemplo, algo relacionado à matemática agora, ou cálculo em si, né, para o pessoal da área de ciências exatas, né, algo... Vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo... Uma integral, uma derivada, não? Uma integral, vamos lá. Uma integral. Poderia calcular a integral de, por exemplo, x ao quadrado mais 2 vezes x... Ah lá. E ele já começa a dar. Ele fala, inclusive, qual é a regra que você tem que utilizar. É uma regra de potências, a regra dele, né, coloca ali direitinho a regra, a gente tá vendo ali o símbolo de integral, inclusive, né? Uhum. Vamos ver se ele coloca constante no final, né, porque não tem limites. Exatamente. Tá fazendo passo a passo, a gente não vai detalhar aqui pro pessoal que é da área, daí pode olhar com mais calma, né, Lucas? Exatamente, mas é passo a passo mesmo. Apareceu umas constantes já, olha. Esse é o resultado final da integral, em que C é a constante de integração. Aí você pode se perguntar, mas por que tem que ter a constante de integração? Vamos perguntar? Por que aparece separado a constante... Por que aparece a constante de integração? Opa, constante
Tá de difícil de ver integração. aqui, né? Por quê? Né? Tipo, eu não entendi. Por que aparece a constante de integração? É uma situação real, a gente está simulando, né? Sim. Constante de integração aparece na resposta final de uma integral, porque a integral é uma operação que descreve a área, né? Apareceu um errinho ali, olha, sob a curva de uma função. Isso significa que a integral de uma função não é única, pois existem várias funções que podem ter a mesma curva, mas diferentes deslocamentos verticais. A constante de integração representa essa ambiguidade na resposta final da integral. Ela é adicionada para indicar que a resposta final é uma família de funções e não uma função específica. Cada valor diferente de C, constante de integração, representa uma função diferente na família. E todas as funções na família têm a mesma curva, mas diferentes deslocamentos verticais. Em outras palavras, a constante de integração é adicionada para representar qualquer deslocamento vertical adicional que pode ser aplicado à função original. E esses deslocamentos verticais podem ser representados por qualquer valor de C. Impressionante. Olha, é muito bom, é muito profundo, Sim. né? Tem um dos pontos que o pessoal da física, o pessoal da matemática, até mesmo o pessoal da computação ou engenharias, né? Geralmente, ou você ama ou você odeia, que é programar em alguma língua. Isso né? Eu tinha, né, em outros momentos da nossa história, né? Essa questão de você amar ou deixar, né? Sim. Enfim, o que essa plataforma faz de uma maneira que nos surpreende é escrever programas, códigos. A gente pode dar um exemplo aqui. Nós já fizemos alguns testes, por exemplo, para escrever um programa simples na linguagem Python. Por exemplo, para a gente acender um LED. Beleza, vamos lá. Esse pode ser educado, né? Poderia gentilmente me fornecer um código em linguagem Python para acender... Acho que tem um typo no Python. Opa, tá aqui. Mas ela é inteligente, ela vai entender. Provavelmente entenderia, né? Para acender um LED, por exemplo, a cada 10 segundos. Então vamos pedir para ela. Ou para ele. Não sabemos o gênero da inteligência artificial. Tá processando. Se não tiver muito acesso, provavelmente Claro, aqui está um exemplo de código Python que acenderá um LED conectado a uma porta GPIO do Raspberry. E a cada 10 segundos, aí aparece o código. Inclusive, a inteligência artificial comenta o código. Com comentários, né? Lá, ele tem o símbolo, né, do comentário, né? É o hashtag. Configura a porta GPIO para usar o esquema de numeração de pinos, BCM, define o pino do LED, configura a porta do LED como saída. E dá para testar mesmo, pessoal. Isso não é... A gente já fez esse teste mesmo, né, Sim. Lucas? E funciona muito bem mesmo. É algo que é uma mudança de paradigma ampla, né? Exatamente. Tem um ponto que eu vou mencionar aqui, enquanto, né, a gente já viu que é um exemplo real, é que as informações, pelo menos nesse momento do ChatGPT, elas são até 2021. As informações armazenadas. Sim. Mas pelo que a gente tem observado, a gente tem lido, essas informações provavelmente vão ficar atualizadas, né, up to date, né, até o momento atual, né, vai ser quase que online mesmo, de fato. Sim. Esse tipo de informação né, colocada à nossa disposição. Então a gente viu aqui exemplos de física, exemplo de matemática e na escrita de um script ou de um código, né, do Python. Exatamente. A gente pode ter também, análogo ao que o senhor falou sobre escrever textos originais. Por exemplo, eu gostaria de um script ou de um texto para um vídeo no YouTube ou um script para um filme. Então vamos colocar aqui, por exemplo... Ou um discurso. Um discurso. Um discurso. Fala um discurso de posse como prefeito, por exemplo. Não o que a gente está fazendo, por favor. É só para a gente simular um discurso de posse. De quanto tempo, professor? 15 minutos. 15 minutos.
A gente não precisa ler até o final, né? Pra não cansar o pessoal que tá assistindo, mas... Ó, vamos ser bem específicos. Poderia gerar um discurso de posse de 15 minutos para um prefeito recém-empossado? Nossa, aí sim, hein? Recém-empossado. Vamos colocar aqui, gerar um discurso original. Recém-eleito, acho. Recém-eleito. Original, a gente quer algo que não tem nenhum lugar da internet, nenhum livro, nada. Então vamos pedir. Olha lá, ele já começa. Cidadãos e cidadãs de nossa amada cidade, é com muita honra e humildade que eu aceito este cargo de prefeito eleito. Eu quero agradecer a cada um de vocês por confiarem em mim e me darem a oportunidade de liderar essa cidade maravilhosa. Eu só tô lendo o que está sendo dito aqui, pessoal. Todo um conhecimento. Só para a gente ler mais um pouquinho. Eu sei que temos muitos desafios pela frente, mas eu acredito firmemente que juntos nós podemos superá-los e construir uma cidade ainda melhor do que já é. Nossa prioridade será sempre o bem-estar da nossa comunidade. Vamos trabalhar para a qualidade de vida de todos os cidadãos, independentemente de sua renda, raça, orientação sexual. Vamos investir em saúde e assim adiante. Então é um discurso de quantos minutos você colocou? 15 minutos. 15 minutos, né? Exatamente. E aí a gente para só pra gente pegar e demonstrar aqui o poderio, né? Dessa ferramenta. Isso vale também para um vídeo no YouTube, ou como a gente Vamos colocar um? Vamos colocar. Vamos lá, o pessoal geralmente está gerando conteúdo, né? Vai fazer um vídeo do YouTube, tá sem ideia, fala assim, bom, poderia gerar um script de vídeo no YouTube sobre, por exemplo, economia de 10 minutos? E a inteligência artificial simplesmente te dá até a introdução, os próximos tópicos, e você pode daí pegar, imprimir isso e gravar seu vídeo. Então, é muito prático. E aí você, por exemplo, você colocou lá de 10 minutos, a inteligência artificial vai redigir um texto cuja leitura demora 10 minutos. É vinculado nessa, né, no nosso tipo, na cadência da nossa fala, né, o típico, né, do ser humano médio, né, fala muito rápido, fala muito lento, mas é muito bem estruturado mesmo, né? Sim. Nós temos, obviamente aqui a gente pode, crescimento econômico, introdução, parte 1, crescimento econômico, parte 2, desigualdade econômica, aí vai listando sugestões que são muito bem estruturadas, né, e embasadas de acordo com o conteúdo que está disponibilizado na rede, sim, na internet. A gente pode parar, né, Lucas? Só... Vamos lá. Ah, lá ele parou, mas... Muitas vezes ele para, por exemplo, você fala para ele redigir um texto de 10 minutos, ele para, aí você tem que digitar continue para ele continuar, e ele continua exatamente onde ele parou. Então é bem legal. Eu acredito que a gente até comentou sobre isso, né? Ele faça isso de uma maneira automática para diminuir a quantidade de processos que estão sendo realizados ao mesmo tempo para que o sistema deles dê em conta, né? Uma demanda gigante, né? De informação pelo mundo todo, né? Então é fascinante mesmo. O que vale a pena a gente mencionar também é que informações históricas estão disponíveis, né? A gente podia perguntar, questionar informações que estão obviamente disponíveis hoje na internet, mas de uma maneira mais ou menos dinâmica, mais ou menos dentro daquilo que a gente mencionou, interativa. A gente consegue colocar uma questão e discutir um pouco sobre aquilo, né? A gente podia dar um exemplo sobre... a gente pode até pedir para escrever um pouco sobre Einstein, por exemplo. Sim. Poderia escrever um pouco sobre... Vou nem falar Albert Einstein, vou colocar só Einstein. Albert Einstein foi um físico teórico alemão, nascido em 14 de março de 1879, falecido em 18 de abril de 55. Ele é amplamente considerado como um dos maiores cientistas de todos os tempos e é conhecido por suas contribuições para a ciência da relatividade, a física quântica e a ciência da cosmologia. Aí em 1905 publicou 3 artigos científicos notáveis que revolucionaram a física. Esses artigos, conhecidos como os Anos Heróicos, né, Annus Mirabilis, tratavam da aqui tá errado, né?
Fotoeletricidade, né? É, fotoeletricidade, aqui tá fotoelasticidade. Então, se você não conhecia o assunto, você já pode se dar mal, olha. Acabamos de achar uma falha aqui, ao vivo e a cores. Mas a gente pode, inclusive, dar um feedback pro... Vamos dar um feedback? Exato. Boa, Lucas. Deixa ele terminar de escrever, porque daí aparece do canto direito uma mãozinha com o dedão pra cima e outra pra baixo. E aí a gente fala por que o pra baixo ou pra cima. Mas é interessante porque você fala assim, bom, se eu for lá no Google, eu falo assim, eu quero saber tudo sobre o Einstein, ou eu quero um resumo sobre o Einstein. Você fala assim, você vai ter que ler muitos textos, muitas vezes, muitos sites, muitos artigos, e muitas vezes você não tem nem a panorâmica. Aqui você pode simplesmente perguntar, fala, você pode me dar um resumo sobre os trabalhos mais importantes do Einstein? Ele vai aparecer, né? Exatamente. A gente tem... Tá acabando ali, acho. Einstein faleceu em 18 de abril de 55, mas sua contribuição para a ciência e a humanidade continua a ser estudada e admirada até os dias de hoje. Beleza. Legal. Aí ele acabou, a gente pode vir aqui, ó, nós temos um botãozinho para falar, olha, foi legal ou não foi legal. Eu vou colocar aqui que não foi legal, só pra gente poder fazer lá. Qual seria a resposta ideal? Aí a gente pode colocar assim, fotoelasticidade deveria ser fotoeletricidade. No texto, por exemplo. No texto, por Beleza. exemplo. Foi efeito fotoelétrico, na verdade, só pra gente, né? Então a gente coloca aqui, tá em inglês, mas coloca this is harmful, unsafe, ou seja, isso é prejudicial, não seguro, não é verdade ou não é útil. Então a gente pode dar esses feedbacks que a gente ajuda, inclusive, a inteligência artificial. Nós vamos mandar... Isso. Beleza, fica salvo. Isso é igual quando a gente tá andando, né, em São Paulo, em alguma região, que você tem o Waze, e aí o Waze pergunta se você tá vendo uma placa de um estabelecimento tal, e você dá um ok. É exatamente essa correção que a gente tá fazendo no sistema, né? Exatamente. A gente tá dando input para ele trabalhar melhor aquela informação e melhorar o sistema. Sim. Né? Muito legal. O que a gente estava falando também, para trazer para, né, o pessoal que está assistindo hoje, é um pouquinho sobre algumas empresas, o que algumas empresas estão fazendo. Elas já começaram a utilizar esse tipo de plataforma para tomar decisões, né? Uhum. A gente não vai em detalhes aqui, a gente não vai entrar em detalhes, mas existe aí um mercado relacionado a esse tipo de aplicação ou utilização dessa plataforma para o capitalismo, né? Exatamente. É óbvio, né? A gente não pode deixar de mencionar, mas tem muita gente fazendo isso, né? Sim, tem muitas empresas que estão utilizando essa inteligência artificial para descrever a situação da empresa, por exemplo, uma decisão que elas devem tomar e pedindo um conselho, um aconselhamento para a inteligência artificial. E a inteligência artificial tem mostrado que ela consegue dar diretrizes assim muito interessantes, até porque muitas pessoas têm até postado no Instagram, no Facebook, que têm usado e tem dado certo. Então é bacana porque o limite dessa inteligência artificial é a sua criatividade na hora de fazer a pergunta. Isso é que é o mais interessante. A gente já vai chegar em alguns pontos que eles são até certo ponto polêmicos, tá? A gente vai tentar trazer um pouquinho para o pessoal essa reflexão também. A gente vai deixar aqui muitas questões, obviamente, em aberto, mas até esse ponto aqui, se você está assistindo até esse ponto, significa que você já sabe acessar a plataforma, já entende um pouquinho do que se trata, né? Uhum. E já pode, né, aprender ou testar a plataforma, obter informações, fazer esse tipo de familiarização. Como a gente viu aqui no caso do Einstein, é possível, obviamente, acessar informações históricas que estão disponíveis nas enciclopédias, na rede social, na rede como um todo. A gente mencionou inicialmente a própria Wikipedia e outros, né, bases de dados, informações, mas tem algo que ainda vai um pouquinho além. Isso aqui toca eu vou tratar 2 pontos agora que tocam amplamente as atividades acadêmicas.